Um poderoso corte de energia branca corta o fundo escuro e caótico. No meio de um campo de carnificina, um guerreiro solitário está no topo de uma montanha de corpos. Uma criatura monstruosa não consegue acreditar que sua unidade foi exterminada por uma única pessoa. Seus pensamentos questionam a verdadeira natureza do guerreiro das sombras à sua frente. A cena muda para uma grande mansão em ruínas, reivindicada por uma floresta escura. Uma escada descendente escavada na terra revela uma entrada subterrânea. As botas do guerreiro soam firmes no caminho de pedra rachada, anunciando sua chegada. Com um olhar determinado, o jovem confirma que encontrou seu destino. Dentro, uma cena horrível se desenrola em um vasto salão cheio de cadáveres pendurados. Uma voz assustadora pergunta quem se atreve a perturbar a sua investigação sobre a verdade. A mão do jovem cavaleiro repousa no punho da espada, preparado para o confronto. Das sombras, a voz identifica o intruso como um cavalheiro. Um homem pálido e careca com um sorriso grotesco flutua ameaçadoramente na escuridão. O cavaleiro pergunta calmamente se aquele homem é Gome, o rei dos mortos. Gunnon zomba do cavaleiro de baixa patente por sua ousadia e pergunta como ele conseguiu superar as armadilhas. Com um olhar penetrante, o cavaleiro questiona a própria existência daquelas armadilhas. Ele afirma com desdém que não havia nada que ele precisasse cuidar. Gnomo solta uma risada sinistra, divertido com as palavras arrogantes do cavaleiro. Com um largo sorriso, ele se orgulha de seu poder de matar até os cavaleiros mais fortes. Ele se gaba de ter matado tantos que perdeu a conta. Não presumo que a sorte do cavaleiro simplesmente tenha acabado ao topar com ele. Com uma careta, ele sugere que o cavaleiro deveria ter trazido 5 portadores de dragão metálico dourado. Seu monólogo é interrompido pelo borrão de um ataque repentino. O cavaleiro avança. Um rastro de energia escura segue sua espada. Sua expressão permanece calma e analítica mesmo enquanto se move em alta velocidade. Ele não me admite que o cavaleiro seja rápido, mas despreza o ataque, acreditando que não é suficiente. Determinado a acabar com tudo, ele oferece um presente do reino dos mortos. O chão explode quando um dragão morto-vivo colossal é convocado para o salão. O Gnomo ordena sadicamente que o cavaleiro se torne um bom aperitivo para sua criação. Promete cruelmente que sua alma nunca encontrará descanso. A boca gigantesca do dragão se abre pronta para devorá-lo pela eternidade diante da morte certa. Um leve e perturbador sorriso cruza os lábios do cavaleiro. Uma poderosa aura escura começa a emanar de seu corpo. Gunnon fica surpreso com a mudança repentina, imaginando que o cavaleiro está prestes a fazer. Reconheça essa energia como um poder que ultrapassa o reino humano. O cavaleiro avança. Uma pequena figura diante do imenso dragão. A cabeça do dragão vibra ao ser atingida por uma série de ataques rápidos e invisíveis. Em um instante, a fera morta-viva se desintegra completamente atrás do cavaleiro. Jogado fora pela onda de choque, Gunnon observa a destruição sem acreditar. Sua mente não consegue processar o que aconteceu em um único segundo. Ele percebe que não conseguia nem acompanhar a velocidade do cavaleiro, um poder nunca visto antes. O cavaleiro permanece em silêncio entre os escombros, com sua missão quase cumprida. Derrotado, ele me pede fracamente sua identidade. O senhor para por um momento e responde que não tem nome. Ele acrescenta, no entanto, que o chamaram de A. Os olhos de Gunnon se arregalam de horror ao reconhecer o nome e uma lenda sombria. Ele identifica como o Cavaleiro Dragão Fantasma, a arma mais poderosa do reino. Ele não me revela a existência de 4 senhores como ele, criação proibida da igreja. Ai levanta sua espada para desferir o golpe final. Com uma risada cínica, Gunnon pensa que o reino deve estar caindo. Ele zomba da vida vazia de A, sem nome, sem amor, sem glória. Suas palavras ressoaram e os olhos do cavaleiro se arregalaram com um lampejo de emoção. Uma barra escura rápida marca a execução finalizada. O guerreiro se afasta da mansão em ruínas. Missão cumprida. As palavras do gnomo sobre uma vida vazia começam a ecoar em sua mente. A ideia de não ter nome ou amor o atormenta. Seus rostos manchados de sujeira parecem sombrios enquanto contemplam nunca receber glória. Numa clareira em ruínas, ele reflete que nunca tinha pensado nisso antes. Ele se senta ao pé de uma árvore e se pergunta se realmente não tem nada. O guerreiro duvida se não está conseguindo viver como ser humano. Uma tempestade de confusão assola dentro dele quando ele admite que não sabe. Colocando a mão no peito, ele percebe que é a primeira vez que sente essa emoção. Seus olhos refletem tormento enquanto ele questiona se esse novo sentimento é medo. A silhueta solitária é consumida por uma nova e perturbadora autoconsciência. Seu rosto, uma máscara de vulnerabilidade. Desesperadamente, ele se pergunta o que deveria fazer agora.
A cena muda para a grande e majestosa cidade sagrada de Zain. O jovem ajoelha-se numa igreja para anunciar a conclusão da sua missão perante o cardeal Netia. Ele permanece ajoelhado na vasta igreja vazia, esperando pela resposta dela. Perto dali, um homem de aparência severa mantém uma expressão sombria e vigilante. Outro homem transpira profusamente, claramente desconfortável na presença do cardeal. Uma linda mulher, Natia. Ele ri, preferindo seu atual semblante sereno. Ela o recebe de um trono barulhento, chamando-o de filho amado. Quando ele começa seu relatório, ela lhe diz com indiferença para esquecê-lo. Ele já sabe que encontrou Gunan e ordena que deixe o resto nas mãos de outros. Ele só pode sentir-se em silêncio diante de sua autoridade onisciente. Um painel ornamentado revela que Neri é uma bruxa que governou em segredo durante um século. Um flashback mostra como ele usou magia proibida para criar os cavaleiros fantasmas a partir de órfãos. Percebendo sua tristeza, ele pergunta se alguma coisa está preocupando. Ele admite calmamente que há algo que o incomoda. Uma lembrança do rosto cruel e sorridente de Gunan passa pela sua cabeça. Ele tenta recuar, insistindo que não é importante. A expressão de Nia suaviza, um brilho de curiosidade em seus olhos. Ele garante que se preocupa com ele e o ajudará se puder. Enquanto caminham pelo corredor, ele finalmente decide contar a verdade. Com determinação, ele declara seu desejo inesperado de se matricular em uma academia. Natia fica visivelmente surpresa com o pedido totalmente inesperado. Ele explica que as palavras de Gunan o fizeram questionar sua existência vazia. Durante a viagem de volta, ele se lembra de algo que lhe chamou a atenção. Ele viu uma propriedade elegante onde jovens de sua idade treinavam e viviam. À distância, ele os observou atrás de um muro de pedra e de uma cerca. Ele descobriu que era uma academia cheia de pessoas da sua idade. Até então, ele considerava este lugar um mundo à parte do seu. Ele confessa que nunca se interessou por uma vida assim, mas ao observá-los pela primeira vez sentiu forte inveja. Ele explica sua esperança de que esta experiência possa salvá-lo de sua vida vazia. Natia o escuta com atenção e resume seu desejo de vivenciar o que é ser humano. Um sorriso malicioso se espalha por seu rosto, divertido com o desejo de seu obediente cavaleiro. Ele olha para baixo, convencido de que cometeu um erro ao pedir isso. Ele acha que deveria apenas desejar poder, mas ela acha seu pedido interessante. Para sua surpresa, ele atende seu pedido e o manda para a academia noturna por 3 anos. Com certo receio, ele pergunta se realmente concorda com seu pedido. Ela balança a cabeça, chamando de primeiro desejo de seu querido menino. Mas avisa para não se destacar muito. A reflete sobre a nova e encorajadora sensação de ter seu primeiro desejo realizado. Considerando suas habilidades, Nia decide atribuí-lo à classe mais baixa da academia. Com fingida tristeza por sua decisão, ele recebe seus agradecimentos. A mão dela repousa suavemente sobre a cabeça dele, um gesto que o pega de surpresa. Ele o encoraja, dizendo-lhe que encontrará muitas coisas novas. Com um sorriso suave e cheio de conhecimento, pede-lhe que dê o seu melhor, cheio de um novo propósito, emergindo com firmeza das suas palavras. Virando-se para sair, Net observa sua figura se retirar do altar. Ela reflete para si mesma, divertida com o quão humano ele parece agir. Em seus pensamentos, ele o identifica como sua melhor criação, o Cavaleiro Fantasma número 1. Ele realmente o vê como sua fera adorável, simplesmente desempenhando o papel de um humano. Seu olhar aguçado revela que ele está ansioso pelos resultados dessa experiência. Dias depois chega o dia do vestibular para a Real Academia Leante. Um jovem arrogante questiona uma garota sobre sua carta de recomendação. Ele declara que a presença da escória comum degradaria a dignidade da escola. A garota permanece firme, insistindo que deveria poder fazer o exame primeiro. Irritado, o fidalgo suspira, decidindo que não tem escolha a não ser se tornar violento. Ordena friamente aos companheiros que quebrem os braços da aterrorizada menina. Seus capangas a seguram enquanto ele a provoca por ser uma plebeia selvagem. Ela luta desesperadamente, implorando para que parem enquanto aprendem. Uma voz calma interrompe a agressão logo atrás dos agressores. O nobre fica indignado ao observar que a situação parece injusta. É orgulhosamente apresentada como Candela Camerim, de uma renomada casa marquesa. Aina admite não conhecê-lo e simplesmente pede que ele deixe a garota entrar. Um dos lacaios de Candela deduz corretamente que ele também é um plebeu. Candela decide ensinar aos dois que não são dignos de fazer o exame. Ele questiona a relevância de seu status social para poder fazer o exame. O nobre fica escandalizado porque um plebeu se atreve a responder-lhe. A garota implora desesperadamente a Candela que deixe o estranho ir. Ele promete ir para casa se isso significar que não se envolverá.
Candela responde agarrando violentamente seu rosto, fazendo-o gritar de dor. Ele rosna diante da audácia de um plebeu que ousa exigir qualquer coisa dele, gabando-se de que sua linhagem produziu cavaleiros ilustres por gerações. Observando de longe o descontentamento de Acresce até que ela decide que não aguenta mais, Candela direciona sua fúria para Ain, desafiando seu direito de entrar no mundo dos cavaleiros. Ain questiona a política da academia, que o nobre descarta como simples formalidade superficial. O nobre inicia uma aula, afirmando que a linhagem é tudo para um cavaleiro. Ele explica que mana e poder são determinados pelo sangue nobre. Destaca a prestigiada academia, local reservado apenas para cavalheiros de primeira classe. Candela avisa Ain para não manchar o prestígio dos nobres com sua presença. Ain responde calmamente que o exame deve ser o verdadeiro juiz de habilidade. Com um suspiro, Candela diz para ele levar suas reclamações ao pessoal da academia. Decidindo que palavras não são suficientes, ele se prepara para dar-lhe uma lição física. Um sorriso sinistro se espalha por seu rosto enquanto ele promete mostrar a lacuna em seu poder. Candela assume uma postura de luta com a energia girando ao seu redor enquanto ela ataca. Identifique com calma a técnica que seu oponente está usando como circulação de mana. Seu rival o provoca, sugerindo que ele não quer se machucar antes do exame. Candela ri loucamente, prometendo esmagar o rosto arrogante de até que ele se arrependa. Seus olhos brilham com uma expectativa maníaca pelo confronto iminente. A visão aguçada já detecta uma mudança no monoflo de seu oponente. Ao se preparar para se mover, ele reconhece a técnica Lick, que permite movimentos de pés em alta velocidade. Candela avança em uma explosão de velocidade ofuscante. Analisa o ataque com calma, vendo que seu oponente está mirando em suas costas. Decida uma medida simples de contra-ataque, dê 5 passos para trás. O soco furioso de Candela colide com o ar vazio porque ele se moveu para lá. Seu olhar permanece calmo e observador enquanto o ataque poderoso falha completamente. Cambaleando com seu próprio impulso, Candela gira confuso, perguntando o que seu alvo está fazendo. Ele se gaba de sua velocidade, presumindo que o plebeu não tem conhecimento de tal magia. A expressão do nobre arrogante é de pura complacência e desprezo. Os espectadores ficam igualmente perplexos com a mudança repentina dos acontecimentos. Aparece logo atrás de Candela, dá um tapinha no ombro dela e pergunta para onde ela está olhando. Candela gira em pânico, questionando por que a está atrás dele. Os presentes lembram de ter visto Candela desaparecer e reaparecer de costas. O rosto de Candela se contorce de horror quando ela começa a entender o que aconteceu. Ain explica que a visão de Candela não conseguia acompanhar sua velocidade. O suor escorre pelo rosto de Candela enquanto a realidade humilhante é absorvida. A oferece a ele um elogio de 2 gumes sobre sua magia bastante boa e leve. Enfurecido pelo insulto percebido, Candela desembainha sua espada jurando vingança. O olhar calmo e julgador de apenas alimenta a incrível fúria de seu oponente. Ele pede desculpas pelo constrangimento, mas Candela declara que é tarde demais para isso. Ele grita sua identidade como filho de um marquês, afirmando seu status superior. Aly avisa calmamente que usar uma espada de verdade nessa situação é perigoso. O nobre grita para ele calar a boca, com a compostura completamente perdida. A jovem observa de lado, com um rosto preocupado, enquanto Candela se vangloria dos elogios da família por seu talento e resistência de maná. Avalia silenciosamente que a mana de seu oponente será esgotada primeiro. Ao ouvi-lo, Candela exige furiosamente saber o que ele acabou de dizer. A revela que não usou mana ou magia durante toda a luta. O rosto de Candela torna-se uma máscara de descrença. O suor escorre pela sua têmpora. Seus olhos se arregalam para Soke, incapaz de processar a revelação chocante. Ele cambaleia para trás, negando freneticamente e acusando-o de blefar. Com seu orgulho em frangalhos, ele cerra os dentes e jura mostrar sua verdadeira força. Várias cópias ilusórias de Candela aparecem cercando-o completamente. Ele elogia Anne por fazê-lo usar esse movimento avançado. Com nova confiança, ele declara que a luta acabou. Ele anuncia a técnica secreta de sua casa, um movimento para mestres da magia leve. Com um rugido triunfante, ele o desafia a escapar do ataque. Uma mochila está pendurada em um poste, esquecida no calor do momento. Um único golpe poderoso atinge com força brutal e visceral. Candela é jogada ao ar, desarmada e sangrando pela boca. Os espectadores suspiram, chocados com o desfecho repentino e violento da luta. O nobre bate violentamente na cerca de ferro da academia com um som nauseante. Seu rosto é uma máscara de dor enquanto ele jaz encolhido em derrota.
Seus capangas gritam seu nome alarmados e incrédulos. Ele critica com calma o ataque fracassado, apontando os péssimos fundamentos do adversário. Ele percebe que a comoção começa a atrair uma multidão de espectadores. Mais estudantes se aproximam, seus rostos demonstrando confusão e preocupação com a cena. A garota com cabelo flor de cerejeira que ele defendeu se adianta para agradecer pela ajuda. Ele sugere que eles saiam, perguntando à menina se ela também está presente para o exame. Ela agradece novamente, mas demonstra preocupação com a pessoa que foi expulsa. Ele explica que seu oponente usou magia leve, então até mesmo um chute leve foi suficiente. Do chão, uma candela furiosa promete lembrar o rosto de A e fazê-lo pagar pela humilhação. Ele sente uma animosidade persistente, notando a natureza teimosa de seu oponente. Ele decide que se Candela continuar atrapalhando, ele vai parar de se conter. A memória da maldição de um inimigo para sobreviver a uma vida vazia passa por sua mente. Com um propósito renovado, ele jura que nunca mais deixará ninguém dizer tal coisa. Ele pensa em Luli como sua primeira amiga, pois ela admite estar nervosa. Pela primeira vez, diante da academia, ele sente uma verdadeira sensação de esperança. Ele caminha em direção ao grande prédio, determinado a vivenciar a juventude que nunca teve. Uma vista aérea revela a extensa e impressionante arquitetura do campus da academia. Dentro de um enorme salão de conferências, Lula é surpreendido pela multidão de mais de 500 candidatos. Ru avalia a competição com calma, calculando que você tem grandes chances de passar. Ele reflete que teria se arrependido de ter usado influências externas para garantir sua posição. Fazer isso teria sido um insulto a outros aspirantes em dificuldades. Ele se anima, determinado a passar no exame usando tudo o que aprendeu. Lura suspira, confiante de que a vai passar, mas preocupada com suas próprias chances. Ela confessa que não treinou muito com a espada e se sente oprimida pela competição. As estremece, lamentando o exame cruel que poderia separá-lo de seu novo amigo. Vendo sua intensa reação emocional, Lura encontra uma nova determinação e promete dar o melhor de si. Um vigilante anuncia o início do primeiro exame, que será uma prova escrita. Um sino ornamentado toca alto, sinalizando oficialmente o início do exame. Os candidatos ficam tensos, uma onda de nervosismo percorre o grande salão. Ele olha para a prova com uma expressão calma e concentrada. Observe os 5 assuntos formidáveis, incluindo teoria mágica e estratégia militar. Ele recorda a rigorosa formação do cardeal Nati e sente-se confiante em poder resolver os problemas. Enquanto trabalhava, ele cai em uma pergunta capciosa sobre dragões, percebendo uma pequena discrepância. Após a realização da prova escrita, os candidatos saem do amplo salão. Lura conta emocionada que se saiu bem, atribuindo isso aos 6 meses de estudo dedicado. Ela se desculpa por sua explosão de emoção e pergunta como foi para ele. A explica que memorizou tudo nos últimos dias, mas ficou preso na parte do dragão. Lulia olha para ele, sua expressão é uma mistura de choque e total descrença. Ela fica sem palavras quando ele casualmente menciona ter visto um dragão de verdade na semana passada. Os alunos são então levados para um campo ao ar livre para a segunda prova, uma demonstração de magia. Um examinador explica que eles devem atingir alvos Goyum a uma distância de 8 metros. Ele acrescenta que eles serão classificados de acordo com a força, velocidade e produção de mana de sua magia. Lura se anima, dando tapinhas nas bochechas para se motivar para o teste. Quando ele pergunta o que ela fez, ela explica que é um ritual para se reanimar. A fica perplexo, perguntando-se se é um costume comum que ele desconhece. Ela timidamente admite que o ritual não funcionou e que precisa de mais prática. Lura então confessa que está extremamente confiante em suas habilidades mágicas. Ela orgulhosamente revela que é uma rara usuária dupla dos elementos fogo e água. Ela acredita que, se conseguir demonstrar adequadamente esse poder, certamente será aprovada. Quando questionada, ela esclarece que dual significa ter 2 atributos elementares. Ele pergunta se sabe que existe um total de 8 atributos da magia. Um diagrama da fonte da magia ilustra os 8 atributos elementares. Lura enfatiza que mesmo entre a nobreza, usuários de atributos duplos são excepcionalmente raros. Esta nova informação faz Anne perceber que seus antigos inimigos podem ter sido bastante habilidosos. Depois de se desculpar por se gabar, Lura escuta com sinceridade e diz que ela é incrível. Ele admite que possui apenas um atributo e se esforça para usá-lo corretamente. Lura fica surpresa ao saber que há algo em que aquela aparentemente perfeita não é boa. A reflete sobre a natureza de seu próprio poder, tocando o queixo pensativamente. Seu corpo foi modificado pelo Cardeal Médio, um processo que aumentou muito sua produção de mana. Esta atualização fortalece sua circulação mágica e habilidades de aprimoramento corporal.
No entanto, este imenso poder torna o delicado controle da magia extremamente difícil para ele, e ele decide dominar esse poder e obter aprovação por seus próprios méritos. Em outro lugar do campo, o ataque mágico de um estudante atinge um alvo Goyum. Um examinador chamado Thomas oferece ao aluno bem-sucedido um bom emprego. O examinador lamenta silenciosamente o quanto a qualidade da nobreza caiu. Sua atenção então se volta para o arquivo da próxima candidata, notando que ela é uma plebeia. Thomas pede que a jovem de cabelo cor de pêssego se apresente. Outro examinador contesta seu tom, mas Thomas simplesmente abre um sorriso. Ele acredita que é mais compassivo esmagar o espírito dela agora do que deixá-la sofrer mais tarde. Ele anuncia que foi instruído a ser mais rígido com as barrigas e diz-lhe para se preparar. Com um brilho malicioso nos olhos, ele aponta para uma linha de alvos Goyum. Ele os apresenta com um gesto teatral grandiloquente. Ele desafia Lura a mostrar a determinação de um plebeu que ousa entrar na academia. Ela permanece diante dele, pequena e intimidada por sua atitude hostil. Ele aperta a alça da mochila, o corpo tenso de ansiedade. A voz calma de encurta o seu medo, garantindo-lhe que está tudo bem. Sua expressão endurece com determinação enquanto ele promete provar seu valor a ela, oferecendo uma declaração simples e firme de apoio. Lura fecha os olhos, concentrando suas energias para a difícil prova que a espera. O examinador, Thomas, observa-a se preparar e então dá a ordem para começar. Com um grito estridente, o exame de magia começa. A jovem imediatamente lança um poderoso jato de água com a palma da mão. Ele então reúne magia de fogo rodopiante entre suas mãos com confiança. Com um grito, ele anuncia seu feitiço, uma lança de fogo de nível 2. O projétil em chamas atravessa o campo e explode em seu alvo. Um examinador observa, elogiando sua boa precisão, velocidade e força. Parada dentro de um círculo mágico, ela invoca graciosamente um redemoinho de água de cima, direciona um fino jato de água de uma poça próxima. O jato pressurizado perfura com precisão o alvo final. Ao completar o teste, ele dá um suspiro de alívio. O examinador comenta que desta vez encontrou um candidato interessante. Os 3 alvos danificados são uma prova de sua habilidade mágica. Encolhido, ela admite o quão nervosa ficou durante o teste. Expressa seu alívio e garante que ela definitivamente passará. Lura sorri abertamente, sentindo-se confiante agora que Ain a encorajou. Você se volta para ele, lembrando que é a sua vez de ser avaliada. Segurando um pequeno amuleto, ele oferece a Ain como um talismã de boa sorte. Sentada ao lado de uma árvore, ela o incentiva a dar o melhor de si, oferecendo-lhe apoio. Ele a olha emocionado, sabendo que é o primeiro presente de um novo amigo. A voz do examinador zomba dele por ficar sentimental por causa de um presente. Então, em tom sério, ela pergunta se ele está pronto. Ele sobe sozinho no campo enquanto é dada a ordem de largada. Com uma calma imperturbável, ele começa a conjurar sua magia. Ele anuncia seu feitiço, uma esfera negra de nível 2. Uma pequena esfera giratória de pura escuridão se forma em sua palma aberta. O examinador observa atentamente, intrigado com o feitiço. Ele comenta o quão raro é o atributo sombrio, ansioso para ver seu poder. Ele se inclina para a frente, na expectativa, enquanto a pequena esfera pulsa com energia. De repente, ele levanta a mão tentando impedir o feitiço fora de controle. A pequena bola escura se desvia enormemente dos alvos. Uma explosão colossal de energia negra explode longe do alvo pretendido. A onda de choque joga os outros alunos no ar em pânico. O examinador perde o equilíbrio com o rosto congelado de espanto. O alvo permanece intacto enquanto uma cratera profunda e fumegante se abre ao lado dele. O Goyum parece confuso com o fracasso gigantesco. Ele amaldiçoa seu fracasso. Frustrado por ter reprovado completamente, ele se preocupa em não conseguir passar na prova. Ele raciocina que falhar nas 3 tentativas o faria parecer suspeito. Concluindo que seu controle é muito fraco, ele decide tentar uma nova abordagem. O examinador olha para a cratera, perguntando-se quem é esse garoto poderoso. Sua expressão fica alarmada ao perceber algo estranho. O ar brilha com energia escura residual e o homem exclama surpreso. Tentáculos sombrios começam a emergir do chão ao seu redor. Ele se vira, suando, percebendo que algo está muito errado. Fique cara a cara com um enorme círculo mágico brilhante. O examinador grita desesperadamente, implorando para que ele pare. A decide que se não conseguir acertar o alvo, destruirá tudo ao seu redor. Liberte um feitiço devastador de nível 5, Ruptura do Abismo. A energia escura se espalha pelo prédio da academia, fazendo voar um bando de pássaros. A onda de choque atinge o prédio, causando um grande tremor.
Outros alunos se protegem do impacto, resistindo à força. As janelas do grande edifício explodem com um enorme poder. O examinador geme de dor ao ser atingido pela onda. Os alunos murmuram de espanto, reconhecendo a magia especial do Rank V. Eles se perguntam quem é o garoto misterioso no meio da destruição. Fica na cratera, frustrado por ter falhado novamente. O examinador corre em sua direção, implorando para que pare de causar mais danos. Promete não apagar o Gojun, mas o examinador insiste para que ele pare. Ele garante que você receberá seus pontos corretamente, assim como todo mundo. À beira do desespero, o examinador oferece a nota perfeita apenas para ele concordar que está sendo tratado injustamente enquanto o homem grita exasperado com ele, Lura com o quadril machucado. Ele ri nervosamente da exibição esmagadora. Os magos correm para reparar a paisagem devastada do campo de testes. Enquanto ele se afasta, ele lamenta que não o tenham deixado fazer a terceira tentativa. Lura lê um aviso que indica que o próximo teste será de esgrima prática. Ele aponta para o examinador designado, o número 20, à distância. O senhor de cabelos compridos sorri levemente após terminar com um outro aluno. Um aluno agradece a Sarkars pelo teste, esperando para tentar. Lura sente uma vaga familiaridade, perguntando se reconhece o cavaleiro. Ela teme que alguns examinadores possam ser duros com as barrigas. No entanto, ela expressa sua confiança de que este cavaleiro em particular será justo, apontando para os seus olhos gentis, convencido de que não pode ser uma pessoa má. Uma voz interrompe chamando o irmão mais velho do cavaleiro, Kars. Lura se assusta com a interrupção repentina. Kars se vira, reconhecendo a voz de seu querido irmãozinho. Candela aparece, com o rosto enfaixado e cheio de hematomas do encontro anterior. Cal fica horrorizado ao ver os ferimentos de seu irmão e exige saber o que aconteceu. Sua expressão escurece ao saber que um plebeu foi o responsável. Ele abraça o irmão, jurando fazer o culpado pagar por tocar em um nobre. Candela percebe algo atrás do irmão. Ele olha para a Lura, comentando sobre seu reencontro casual. Ele aponta com raiva para os dois, acusando-os de atacá-lo. O sorriso de Cal se torna predatório quando ele promete lhes ensinar uma lição. Ele o cumprimenta com falsa cortesia, embora perceba a falsidade em seus olhos. Ele os conduz até um pátio, oferecendo-lhes uma apresentação formal. Ele se apresenta como o cavaleiro real Casquemer. Ele explica que seu dever oficial é ajudar na prova de esgrima. Sublinha a importância da academia para o reino. De repente, ele coloca uma mão pesada e ameaçadora no ombro de A. Ele o culpa por machucar seu irmão antes de um exame importante. Kars confessa seu desdém por permitir a entrada de ratos comuns na academia. Inclinando-se, ele sussurra para ele que fará com que ele nunca mais empunhe uma espada. Candela ri loucamente, deleitando-se com a diferença de status. Ele se gaba de ter notas perfeitas garantidas. Ele declara que tudo acabou para eles, chamando isso de punição. Cal levanta a mão, preparando-se para iniciar o teste. Uma espada materializada emerge de um círculo mágico brilhante à sua frente. Seu olhar muda para Lura, sugerindo que ele comece com a garota bonita. Lura treme de medo, seu rosto é uma máscara de terror. Um passo hesitante é ouvido dentro do grande pátio ensolarado. Com um olhar determinado, Ain se ergue, com Lura logo atrás dele. Ela diz o nome dele nervosamente, a expressão cheia de preocupação. O examinador de cabelos compridos. Carro se aproxima e pergunta o que eles querem. A declara calmamente seu desejo de fazer primeiro o teste de esgrima. Kars faz um gesto condescendente, aceitando se a garota não se opuser. Enquanto pega a espada do exame, Kars explica as regras. Seu olhar se torna ameaçador ao alertar sobre possíveis acidentes durante a prova. Ele sugere usar a circulação de manas, zombando da habilidade de A. Ele responde friamente que usará quando julgar necessário. Intrigado com seu espírito, Kars abre um sorriso predatório. Com uma risada maníaca, ele expressa sua aprovação e entusiasmo pelo desafio. Suas espadas se chocam em uma poderosa explosão de aço e energia. Num duelo de forças, Kars o provoca por não desistir. Uma luz de loucura brilha em seus olhos enquanto ele promete jogar mais um pouco. O examinador anuncia que aumentará gradativamente sua força. Ele avança com uma força incrível, aproveitando sua vantagem, mas permanece firme, sem se mover um centímetro. Com um sorriso sarcástico, Kars o parabeniza por resistir à pressão. Ele então libera todo o seu poder, fazendo com que o chão de pedra se quebre abaixo deles. Candela comemora descontroladamente, proclamando que esta é a diferença entre nobres e plebeus. Lura, derrubada pela onda, grita o nome de A em desespero. No chão destruído, os pés de A não se moveram nem um centímetro. A poeira baixa, revelando-a completamente firme e imóvel.
Kars observa incrédulo, incapaz de entender o que está acontecendo. O olhar penetrante já encontra o seu quando você pergunta se isso era tudo que você tinha. O examinador rosna de frustração, com o orgulho ferido. Irritado com um tom insolente, Kars declara que mudou de ideia. Ele ativa magia especial para capacitar fisicamente seus músculos com mana. Com um sorriso sádico, ele promete transformar o rosto sereno de A em desespero. Mais uma vez eles estão travando um duelo brutal no pátio destruído. A expressão de A permanece inalterada diante do ataque avassalador. Suando e tensionando os músculos, Kars grita internamente sua incapacidade de vencer. Sua mente dispara, imaginando se ele está realmente sendo superado por um mero plebeu. Ele o lembra friamente de sua promessa de fazê-lo entender. O rosto do examinador se contorce de raiva, cerrando os dentes furiosamente. Com uma explosão de energia, ele rompe o impasse. Afastando-se, ele anuncia que agora vai dar uma lição ao adversário. Kars avança, ousando resistir ao próximo ataque. Ele fecha a distância num piscar de olhos, lançando um golpe rápido e poderoso. Com um som metálico agudo, A desvia o ataque feroz com dificuldade. Kars olha para ele atordoado. Surpreso por seu ataque ter sido bloqueado, A analisa calmamente a mudança de seu oponente para magia sem peso para ganhar velocidade. Candela se maravilha com a velocidade do irmão. Convencido de que Ano pode se mover assim. Horrorizada, Lura percebe que isso não é mais um teste e grita para ele correr. Seu grito desesperado é interrompido por outro jovem nobre que exclama com raiva, questionando Kars por tentar matar um candidato. Os dois combatentes continuam seu duelo em alta velocidade, suas espadas são um borrão de aço. O nobre interveniente observa surpreso, imaginando o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que um estudante lutaria de igual para igual contra um cavaleiro de verdade. Lura observa a troca feroz, murmurando entre descrença e medo. O rosto de Cal se contorce de desespero enquanto o combate continua a aumentar. Ele percebe com horror crescente que será ele quem acabará humilhado. Ele observa que uma multidão de curiosos começou a se reunir nas proximidades. Ele critica calmamente a simples monocirculação de mana de Kars e sua técnica rudimentar de espada. O cavaleiro real fica surpreso com a análise precisa de seu estilo de combate. Ele revela que já havia decifrado sua técnica observando seu irmão mais novo. O duelo chega ao seu momento final e decisivo. Suas espadas se chocam em um clarão de luz brilhante e uma chuva de faíscas. O bloqueio preciso de A faz com que o cabo da espada de Kars atinja seu próprio queixo. Kars grita, percebendo tarde demais que sua espada estava apontada para ele. Ele voa e cai inconsciente no chão destruído. Lura cobre a boca, os olhos arregalados com um zoco absoluto. Candela grita de horror, seu rosto é uma máscara de descrença. O pátio permanece num silêncio carregado, marcado pela destruição após o breve duelo. De pé sobre o corpo caído, Ain se vira com uma expressão pensativa. Ele olha para Kars inconsciente, perguntando-se se foi longe demais. Uma versão chividiana brinca internamente, decidindo agir inocentemente. Quando confrontado por um nobre, ele alega calmamente que a espada do examinador simplesmente escorregou. A nobre loira questiona isso, apontando que Kars estava usando magia leve. Olhando para o cavaleiro inconsciente, ele comenta que precisarão de um examinador substituto. Candela corre até o irmão, gritando para ele acordar. Em pânico, ele exige saber o que acontecerá com seu próprio exame. O jovem nobre se preocupa com a vergonha que isso trará ao nome de sua família. A policial loira não o repreende friamente, ordenando que ele se afaste. Ele avisa que mesmo que a academia ignore o nepotismo, não tolerará escândalo. Candela só consegue grunhir, frustrada e indefesa. O fidalgo Rubio informa que agora atribuirá sua pontuação. Faça um exame novo e justo, com um examinador adequado para obter uma nota legítima. O nobre o rejeita, declarando que o exame de Candela já foi concluído. Aze fica sem palavras com a decisão repentina e final. O funcionário instrui todos os alunos a esperarem em outra sala até a chegada do substituto. Ao saírem do pátio, Lura chama suavemente o nome de A. Ele se vira e a vê parada, com uma expressão preocupada e sincera. Você agradece a ele por fazer o teste primeiro, sabendo que o examinador foi injusto. Admite sua decepção, sentindo que dependia do poder de outra pessoa. Lura o interrompe veementemente, gritando com ele que ele está errado por pensar assim. Ele olha para ela surpreso com sua defesa apaixonada. Ela explica que ele lutou bravamente e a protegeu como um verdadeiro cavaleiro. Com um rubor sincero, ela diz que o acha incrível. Enquanto esperam, ela promete protestar ao lado dele caso ele não passe no exame. Aí ela fica nervosa, lembrando que ainda tem que passar pela sua. A se pergunta silenciosamente como será o próximo examinador.
Ele brinca com ela, alertando-a para não se deixar enganar pelos olhos gentis desta vez. No dia do anúncio dos resultados, uma grande multidão se reúne. Veja o local onde estão sendo publicados os nomes dos aprovados. Ele abre caminho no meio da multidão enquanto ouve Lura chamando por ele. Eles se encontram e ela expressa seu alívio ao ver um rosto familiar. Ele acena com a cabeça, acrescentando com um tom sombrio que poderia ser o último encontro. Ele tranquiliza a preocupada Lura, garantindo-lhe que não ficará angustiada com o teste. Entre a multidão, um jovem nobre implora desesperadamente aos oficiais da academia para que o deixem entrar. Ele está apavorado com a reação de seu pai caso seja rebaixado da classe alta. Lura parece confusa com o termo classe alta, o que a leva a perguntar a ele sobre isso. Ele admite que estava muito ocupado estudando bom senso para aprender sobre o sistema acadêmico. Ela explica que a academia divide os alunos em 5 turmas com diferentes trajetórias profissionais após a formatura. Um instrutor próximo esclarece que a classe A é para nobres de alto escalão e para aqueles de status inferior. Entenda que a classificação é apenas uma fachada para manter a aparência de nobreza. Um repentino bater de asas interrompe os alunos, chamando sua atenção para cima. Uma coruja elegante, de asas abertas, pousa graciosamente em um pedestal à frente deles. A multidão murmura em admiração, notando sua bela plumagem dourada e aparência adorável. De repente, a coruja muda de atitude e anuncia agressivamente o início dos resultados. Ele ameaça arrancar os olhos de qualquer aluno que chorar, deixando todos horrorizados. O pássaro se move com uma velocidade turva. Um quadro ornamentado exibindo os resultados é revelado aos estudantes ansiosos. Lura vê seu nome e fica extremamente feliz ao descobrir que foi deixada na classe junto com outro aluno. Seu alívio se transforma em choque quando ele pergunta por que não pertence à classe alta. Ele aponta sua pontuação, mostrando que foi o último a passar no exame. Enquanto Lura luta para aceitar isso, ele parece resignado com sua posição inferior. Ela sinceramente diz que estar com a amiga vale mais do que pertencer à turma. Ela reitera que valoriza muito mais sua amizade do que suas notas ou posição. Comovida e feliz, Lura assente. Ela também está feliz porque eles estarão na mesma classe. Perto dali, Candela explode em fúria, exigindo saber por que foi colocado na classe e grita que a academia está manchando o nome de sua família e zombando de sua linhagem. A ironicamente observa que seus gritos são exatamente como os da coruja desbocada. Ao longe, o instrutor loiro, Thomas, os observa com uma expressão preocupada. Ele reflete sobre as habilidades superiores de A, perguntando-se quem realmente é esse jovem misterioso. Thomas questiona a estranha decisão do diretor de colocar tal talento em último lugar. Um flash de luz reflete em uma superfície polida. A cena muda para a sala do diretor, onde Thomas começa a gritar seu nome. Ela o confronta apaixonadamente, acusando de favorecer os nobres e abandonar seus princípios. Thomas expressa sua profunda decepção com o diretor, que permanece de costas viradas. O imponente diretor Fersen se vira e pede calmamente que ele o ouça. Em seu escritório, Fersen explica que seria imprudente fazer inimigos dos nobres. Thomas rejeita essa desculpa com raiva, mas o diretor tenta demiti-lo. Insistente, Thomas exige saber por que o plebeu a quem ele deu nota perfeita foi colocado em último lugar. O diretor o lembra da ordem permanente para diminuir as notas dos plebeus. Thomas relata com paixão as façanhas do menino em magia e esgrima durante o exame. Ela o acusa de reprimir um plebeu para evitar que ele se tornasse um ícone da academia. A expressão de Fersen muda em reconhecimento silencioso da sinceridade do jovem instrutor. Decidindo revelar a verdade, ela se dirige a ele solenemente. Solte uma bomba. Thomas será o professor responsável pela turma E. O diretor esclarece que a baixa classificação de ano era para agradar a nobreza. O verdadeiro motivo, ele revela, foi uma ordem direta da bruxa proibida. Descreve esta bruxa como uma governante monstruosa e sombria do lado negro do reino. Ele explica que chegou uma carta dela, referindo-se a um certo aluno como seu precioso filho. Uma imagem de Anne confirma que ele é o mencionado. Thomas fica completamente sem palavras, impressionado com a revelação. Recuperando a compostura, o diretor o aconselha calmamente a ser extremamente cuidadoso. Ele avisa sobre as terríveis consequências de ofender a bruxa. Enquanto corvos ameaçadores pairam sobre a academia, suas palavras ecoam. Eles não serão perdoados. Os pássaros pastam ameaçadoramente, seus olhos brilhando assustadoramente. O suor escorre pelo pescoço de Thomas enquanto ele percebe a gravidade da situação. Em pânico, ele tenta impedir o diretor, sua mente ainda girando. Uma batida forte ressoa nas grandes portas do escritório. A porta se abre e aí aparece, que educadamente anuncia que foi convocado. Thomas congela, pensando, falando sobre o diabo.
Com medo de que tenham sido ouvidos, ele observa a atitude do diretor mudar completamente. Fersen é bajulador e servil, acolhendo efusivamente Ian. Ele transpira profusamente, desculpando-se por ligar para ele e causar uma boa impressão pública. Ele então grita com o atordoado Thomas, ordenando-lhe que saia do caminho imediatamente. A pergunta calmamente sobre seus resultados, dirigindo-se ao submisso diretor da época. Fersen pede desculpas freneticamente, revelando que o cardeal ordenou que sua pontuação fosse a mais alta da história da academia. O rosto do jovem permanece inexpressivo enquanto ele balança a cabeça com indiferença. Sua reação fria deixa o diretor e Thomas perplexos. Fersen continua insistindo, prometendo ajudá-lo pessoalmente por ordem do cardeal. Ele elogia sua atitude admirável e surpreendentemente calma. Vários dias se passam, marcando o início de um novo capítulo na academia. Botas pretas brilhantes pisam firmemente no chão, anunciando uma nova chegada. Em frente ao majestoso edifício, aprecia a animada atmosfera matinal. Ele reflete sobre o início de sua vida acadêmica, sentindo uma onda de emoção. Uma voz tímida e familiar o cumprimenta com um bom dia. Lura, corando com seu novo uniforme, pergunta nervosamente o que ele acha de sua aparência. Ala garante a ele que o uniforme lhe cai bem, o que gera um agradecimento agradecido e desajeitado. Eles caminham juntos, compartilhando sua admiração pelo design elegante do uniforme. Um instrutor reúne os alunos, anunciando que é hora da turma ir para os dormitórios. Lura reconhece o instrutor como Thomas e expressa alívio ao ver um rosto familiar. Thomas parece estranhamente tenso, com uma expressão rígida e vigilante. Ele desvia o olhar, uma gota de suor revelando sua agitação interior. Os alunos percebem seu comportamento estranho, presumindo que seja o nervosismo do primeiro dia. Internamente, Thomas identifica como o filho da bruxa, esperando que ele não cause problemas. Enquanto caminham, Lura expressa seu constante espanto diante da prestigiada academia noturna. Admire a bela arquitetura que os rodeia por todos os lados. Lura assume alegremente que seu quarto será igualmente ótimo e balança a cabeça silenciosamente. Uma voz arrogante interrompe de repente, zombando deles por serem tão facilmente impressionados. Ele declara que tamanha beleza é algo esperado na Royal Academy of Knights. A menina os identifica corretamente como Lura e os alunos com classificação mais baixa. Lura sussurra sobre as origens plebeias de Helena, mas Helena a repreende bruscamente ao ouvir isso. Imperturbável, ele a cumprimenta com calma, apresentando-se como seu colega de classe. Helena imediatamente bufa, recusando-se a ver um plebeu como seu igual. Ele então levanta um dedo, indicando que tem condição de aceitar. Com um sorriso malicioso, ele se oferece para reconhecê-lo somente se ele se tornar seu servo. Lura fica boquiaberta com a proposta absurda, questionando a demanda. Para sua surpresa, a concorda imediatamente, querendo se dar bem com Helena. Preocupado, Lura se aproxima e pergunta se ele tem certeza. Ele explica que seu objetivo é fazer amigos e que não se importa com hierarquia social. Ele acrescenta que está acostumado a servir os outros e aceita o pedido sem problemas. Helena solta uma risada triunfante, chamando de plebeu inteligente por sua obediência. Lura explode, agarrando-a e gritando com ele por concordar em servir alguém assim. A discussão é interrompida quando o instrutor anuncia que eles chegaram ao dormitório. Helena está completamente atordoada, gaguejando em descrença enquanto Lura observa sua reação. Uma jovem está em frente a uma mansão enorme em ruínas, gritando sua descrença com o que vê. Observando o estado de abandono, Ian e Lura partilham a sua surpresa perante as terríveis condições. Pensa consigo mesmo que nunca imaginou que os quartos pudessem estar em tão más condições. O telhado em ruínas e a arquitetura desgastada confirmam o nível absoluto de deterioração do edifício. Um olhar mais atento à porta da frente, corroída pelos anos, revela a extensão do abandono. Helena, furiosa, confronta seu instrutor, exigindo saber por que eles receberam uma casa abandonada. Thomas explica calmamente que este é o dormitório da turma e que todos dividirão um quarto grande. Com uma expressão indignada, Helena grita que isso deve ser uma piada. Um grupo de alunos de outra turma aparece apontando para o dormitório da turma E. 2 alunos da turma D zombam do prédio, chamando-a de uma gaiola adequada ao seu nível. Helena cerra os dentes de raiva enquanto seus colegas identificam os valentões da turma de Thomas e ordenam que deixem suas coisas e o sigam para obter uma explicação. Uma foto panorâmica mostra o extenso e majestoso campus da prestigiada academia. Uma placa simples marca claramente a entrada da sala de aula da classe E. Lá dentro, Thomas está no pódio em frente aos alunos sentados. Helena bate em sua mesa, exigindo saber por que uma mulher nobre deve viver em tal miséria.
O instrutor responde friamente que é uma regra da academia e que ele pode dispensar se quiser. Ela olha em volta, frustrada, perguntando se mais ninguém acha isso inaceitável. A avalia calmamente que pelo menos o prédio é seguro o suficiente para dormir. Helena olha para ele sem acreditar, perguntando-se em que condições ele viveu antes. Ela pede apoio a Lura, pensando que outro plebeu entenderia sua indignação. Lura comenta alegremente que sua cidade natal é ainda mais antiga, o que exaspera Helena pela facilidade de adaptação. Thomas dá-lhes um raio de esperança ao revelar um sistema para mudar de dormitório. Explica o sistema meritocrático da academia, baseado em pontos de classe. Helena escuta com atenção, pedindo esclarecimentos sobre classificações e pontos. Uma ilustração mostra como os pontos afetam as refeições, os dormitórios e as recomendações futuras para os homens. Helena entende a implicação, percebendo que seu futuro depende inteiramente de seu próprio crescimento. Ele aponta a enorme lacuna inicial de habilidades entre a classe E e a classe A. Thomas estala os dedos, reconhecendo seu ponto de vista antes de mostrar-lhes um gráfico. Ele traz uma lista brilhante com a pontuação atual de todas as classes. Lura e Helena observam preocupadas que a diferença com a turma ultrapassa 100 pontos. A deduz corretamente que as notas são baseadas nas médias do vestibular. Com um pequeno sorriso, Thomas confirma que sua observação está correta. Sua expressão fica sombria quando ele declara que essa diferença é completamente intransponível. Os alunos reagem confusos e consternados com seu tom pessimista. Ele explica que o verdadeiro problema está no propósito oculto do sistema de pontos. Revela que em toda a história da academia, as classificações das classes quase nunca mudaram. Ele se inclina para a frente, explicando como a instituição tem favorecido cada vez mais os nobres da classe alta. Uma imagem escura ilustra como a classe A serve de alvo para os nobres desabafarem sua frustração. Ele conclui que esse é o triste e real papel da classe E. Ele finalmente entende por que seu dormitório é tão diferente dos demais. Helena se levanta abruptamente, exigindo saber se seus esforços estão condenados desde o início. Thomas sorri com confiança e diz que sente que algo extraordinário acontecerá este ano. Completamente surpresa com sua mudança de tom, Helena pergunta o que ele quis dizer. Ele lança um olhar para outro grupo, descartando-os como nobres medíocres de nível médio. Thomas afirma que mesmo que seus resultados fossem somados, eles não marcariam uma diferença. Um close-up de seus olhos revela um pensamento oculto, um segredo que ele não compartilha. Em seu monólogo interno, ele admite que há uma bomba em sua classe, referindo-se a Ai. Ele o desafia diretamente, dizendo-lhe para derrotar a classe com seu próprio poder. Ele percebe que seu instrutor carrega um grande peso sobre os ombros. Thomas confessa seu desgosto genuíno pelo estado atual da academia. Ele pede desculpas pela política interna e pede a Ai que quebre a ordem estabelecida. Nos campos de treinamento, toda a turma se reúne para um exercício. Para comemorar, Thomas anuncia uma rodada de batalhas práticas. Lura segura timidamente sua espada, pedindo ao companheiro que seja gentil com ela, tranquilizando-a, lembrando-a de que é apenas um treino e não há motivo para ficar nervosa. Lura pede desculpas, admitindo que se empolgou ao ver sua impressionante técnica de espada. Uma voz chama-a por trás, interrompendo a sessão. Helena declara dramaticamente que permitirá que ele seja seu parceiro de treinamento. Ele a rejeita sem rodeios, dizendo que já tem um companheiro. Enfurecida, Helena ordena que ele se livre do atual companheiro, afirmando sua nobre autoridade. Seu rosto está distorcido em uma careta de raiva por sua rejeição flagrante. Outro aluno tenta mediar sugerindo que ele encontre outro colega de classe. Helena se volta para Lura, oferecendo-se para mostrar a ela a diferença em suas habilidades. Lura olha para ela, confusa com sua mudança repentina e agressiva de atitude. As duas garotas se enfrentam enquanto Ai e seu parceiro original ficam à margem. Um plano amplo mostra a situação embaraçosa no campo de treinamento. Helena grita com Lura, repreendendo furiosamente uma ofensa imaginária. A observa de longe, preocupado com o agravamento da situação, e liga para um garoto solitário, pedindo-lhe para treinar com a problemática Helena. O jovem, com o rosto parcialmente coberto, segura uma grande espada. Ele lentamente levanta a cabeça, demonstrando interesse. Helena, chateada, grita que não precisa de ajuda e nega que esteja com problemas. Lura corre até Ai, implorando que ela pare com seu plano. Ele avisa que este menino, Giron Guilford, é o perigoso filho do nobre lobo. Uma imagem sombria mostra rumores da extrema crueldade de seu pai. Helena acrescenta que a casa Guilford é considerada herética entre os nobres. Ele insiste que Giron deve ser tão perigoso e malvado quanto seu pai.
A olha pensativamente, dizendo que não sente o mesmo por ele. Enquanto Helena o acusa de ser um assassino, uma figura escura aparece logo atrás dela. O olhar ameaçador de Giron brilha quando ele diz que já falou o suficiente. Ele pergunta zombeteiramente à trêmula Helena se ela realmente confia em sua esgrima. Com um sorriso sinistro, Giron o convida para brincar um pouco. Ele agora está ao lado de Helena aterrorizada, enfrentando o olhar atento de Ayn. Sua expressão é de concentração fria, agressiva e contida. A dá um tapinha no ombro de Helena, dizendo que está feliz por ter encontrado um parceiro. Ela grita de puro terror, insistindo que isso não é uma piada. Outros estudantes murmuram de medo sobre a reputação violenta da família Guilfir. Giron olha para ela, impaciente, dizendo: apresse-se e prepare-se. Tomada pelo medo, Helena mal consegue responder um sim tímido e trêmulo. O som agudo da colisão do aço ecoa pelo campo de treinamento. Ele sugere que Lura faça uma pausa em seu treino. Ela assente, propondo que pratiquem acompanhar os movimentos do oponente com o olhar, embora sua expressão pareça distante, cheia de preocupação. Ayn percebe sua distração e pergunta o que há de errado. Ela confessa que está muito preocupada com a perigosa briga de Helena com Giron. Um golpe poderoso repele Helena dos ataques brutais e impiedosos de seu oponente. Ele geme de dor, lutando para ficar de pé diante de sua força avassaladora. Os olhos de Giron ardem de fúria selvagem enquanto ele continua sua ofensiva. A cena mostra o caos de Giron dominando múltiplos adversários com pura agressão. A analisa calmamente seus ataques, notando a enorme diferença de poder. Seu companheiro fica preocupado, com medo de deixar Helena sozinha naquela situação. Helena, claramente ferida e exausta, ela luta para manter o equilíbrio no terreno irregular. Ele tropeça em uma pedra, caindo para frente e perdendo o controle. Seu agressor paira sobre ela com intenções assassinas. Seus olhos se arregalam quando ela percebe que está encurralada. Em um instante, Ayn intervém, bloqueando a espada larga de Giron bem a tempo. Giron olha para ele surpreso pela interferência inesperada. Tremendo atrás dele, Helena percebe com horror que Giron realmente queria matá-la. Ali fala com calma, dizendo que seu último ataque foi perigoso demais para treinamento. Com um sorriso desdenhoso, Giron responde que acidentes acontecem e feridas podem ser curadas. Então, com falsa gentileza, ele diz que eles deveriam se dar bem como parceiros. Sua máscara quebra enquanto ele grita que é impossível conviver com insetos insignificantes. Ele calmamente ressalta que também pertence à sua classe baixa. Giron, enfurecido, afirma sua superioridade, enojado com a ideia de ser comparado a eles. Ele sugere que Giron peça desculpas a Helena por quase tê-la machucado. Espreitando timidamente por trás de A, os amigos de Helena apoiam a demanda. Giron zomba, dizendo que ele nunca se curvará diante de um plebeu. Um sorriso cruel aparece em seu rosto enquanto ele oferece algo para se divertir, desafiando diretamente Aina para um duelo. Ele promete desistir completamente se perder. Num tom agressivo, ele exige que eu o apele. Ele detalha furiosamente o castigo humilhante que você sofrerá se ousar desafiá-lo. Outro aluno se pergunta como a situação piorou tanto, enquanto Giron comenta que encontrou um adversário à altura. Ele o provoca, dizendo que ele pode fugir se tiver medo de perder. Internamente, A avalia suas opções, sabendo que não pode mais desistir. Ele aceita o desafio com calma, para a surpresa de seus amigos preocupados. Helena o agarra pelo uniforme, implorando para que ele não lute. Ele lembra que Giron é muito forte e que teve sorte em deter um único ataque. Com um leve rubor, ela admite que tem certeza de que ele não sairá ileso do duelo. A agradece por sua preocupação, embora ela negue sem jeito, corando ainda mais. Helena esconde seu nervosismo com um sorriso e uma piscadela. Outro aluno se adianta, anunciando que fará apenas um pouco de prática, marcando o início do confronto. Giron sorri confiante, dizendo que começa a ficar animado com o duelo. Os dois adversários se enfrentam em campo enquanto seus companheiros assistem com a respiração suspensa. Pergunte calmamente se seu oponente está pronto para começar. Giron assente, com expressão de vontade de lutar. Ele observa que a arma que está segurando não é uma espada de prática padrão. Giron ergue orgulhosamente a sua espada real, num ato deliberado de intimidação. Ele se gaba de que sua arma é muito mais séria e perigosa que a de A. Isso sugere que você estabeleça regras claras de vitória e derrota antes de começar. Giron solta uma risada desdenhosa, presumindo que A já esteja procurando uma desculpa para perder. Ele declara as regras inúteis e se prepara para atacar imediatamente. Com um rugido furioso, ele avança, prometendo esmagar seu oponente. Suas espadas colidem com um estrondo ensurdecedor, a força do impacto se espalhando em ondas.
Helena e sua amiga gritam o nome de alarmadas e preocupadas. Ain avalia o ataque de Giron como poderoso e rápido, superior ao de qualquer outro aluno. Giron fica surpreso ao ver que resistiu ao golpe total sem se mover. Enfurecido, ele promete usar magia de aprimoramento físico para dominá-lo com força absoluta. Helena fica surpresa que um novo aluno já tenha dominado uma técnica mágica tão avançada. Ele se pergunta por que alguém tão poderoso foi colocado em uma classe tão baixa. Giron salta para trás, criando distância para reunir energia e ativar sua magia. Ele observa sua demora em evocá-lo, mas considera-o irrelevante. Decidindo não brincar, ele avança em sua direção, diminuindo a distância em um instante. Giron mal consegue processá-lo quando ele aparece na sua frente num piscar de olhos. A espada de Ain se conecta com seu oponente em uma explosão brilhante de luz e força. O impacto faz recuar, gemendo de dor e surpresa. Helena fica sem palavras, incapaz de compreender o que acabou de testemunhar. Giron cai de joelhos, mal se apoiando na espada. Ali pergunta calmamente se deveriam encerrar o duelo ali. Giron balança a cabeça furiosamente, insistindo que ainda segura a espada. A calmamente responde que, mesmo que continue atacando, o que cada golpe fará. Helena, divertida, aponta que Giron já está de joelhos. Sua amiga pede que ela cale a boca, sentindo a tensão crescente entre os dois combatentes. Ele ataca verbalmente, dizendo que poderia tê-lo cortado se quisesse, e que como espadachim, Giron deve entender isso. Um espectador, perplexo, ele admite não ter visto com clareza o que aconteceu. Giron cerra o punho no chão, recusando-se a aceitar a derrota. Com orgulho ferido, ele grita que nunca perderia para um plebeu de sua classe. As garotas assistem com horror enquanto mana vermelha raivosa começa a emanar de seu corpo. Com um grito primitivo, Giron libera a poderosa técnica secreta de sua família. Um colossal pilar de energia escura e giratória irrompe ao redor deles. Os observadores reconhecem que esta magia excede em muito o nível de qualquer aluno. À medida que sua expressão endurece diante desta nova e perigosa ameaça, Giron anuncia que esta é a magia secreta da casa do Barão Guilfer. A energia escura se condensa ao redor de seu corpo, formando uma aura demoníaca e sombria. Ele encara Ain, completamente convencido de sua vitória. Ele se joga no ar gritando que nunca perderá para um simples plebeu. Aman está com sua posição, o rosto calmo e focado, preparando-se para o impacto. Uma poderosa onda de choque explode quando suas espadas colidem com uma força incrível. Ele observa que a velocidade de seu oponente aumentou visivelmente com um novo poder. As meninas identificam a técnica como uma armadura de fogo que queima tudo que toca. Ele tem dificuldade em criar distância, pois sua própria mana é queimada ao entrar em contato com aquela armadura. Giron continua atacando envolto em sua energia demoníaca, parecendo uma fera. As espadas se chocam umas contra as outras em um feroz combate corpo a corpo. Giron se gaba de que sua poderosa e impenetrável armadura de mana não pode ser quebrada. Então ele revela seu ponto fraco. Você só pode segurá-lo por 1 minuto. Ele declara que se Ain conseguir sobreviver a esse tempo sem fugir, a vitória será dele, mas se recuar, vencerá por omissão. A aperta os olhos, considerando o desafio e formulando um novo plano. Ele ataca ele novamente, enfrentando o ataque de Giron de frente. Ambos se envolvem em uma troca frenética em alta velocidade, seus movimentos são convertidos em flashes. Giron o provoca, confiante na proteção de sua armadura naquela curta distância. Mas sua expressão vacila quando ele percebe o punho cerrado com força. Por um momento, ele parece confuso com a mudança inesperada de estratégia. Em um instante, Ain desfere um golpe devastador com o punho direto no abdômen de Giron. Ele engasga de descrençador, exigindo saber o que aconteceu. Ele continua com um segundo golpe certeiro, usando o cabo de sua espada. O impacto atinge Giron em cheio na cabeça, fazendo-o cambalear para trás. O duelo termina. Ain é vitorioso sobre seu oponente derrotado. Dois jovens o observam, com expressões mescladas de espanto e preocupação. Ele comenta com calma que não fez nada de especial, foi apenas um soco. Deitado no chão, Giron tenta entender como sua armadura foi destruída por um plebeu. De pé sobre ele, perguntando se o duelo acabou. Giron cerra os dentes, o rosto cheio de frustração e humilhação. Caindo no chão, ele solta um grunhido de raiva. Finalmente, na clareira, ele admite sua derrota para Ain. O sol brilha alto enquanto um par de pássaros cruza o céu. Sentando-se, Giron pede desculpas sinceras por subestimar a turma e Lure insiste que ele peça desculpas a Helena, a quem quase machucou. Giron olha para ela em silêncio, assimilando suas palavras. Escondida atrás de Ain, Helena garante à amiga que nada está acontecendo.
Giron confirma seu nome e se ajoelha formalmente, pedindo perdão e admitindo que deixou escapar sua frustração. Ele explica que a briga o ajudou a se acalmar. Helena aceita suas desculpas, dizendo que ela não foi ferida graças a Ayn. Ali pergunta o que ele quis dizer com desabafar suas frustrações. Giron desvia o olhar, minimizando o assunto e chamando-o de uma história chata. Ele então explica uma situação complicada envolvendo seu pai e um instrutor tendencioso. Ele expressa sua crença de que sua força merecia uma classificação A. Porém, devido a intrigas políticas, foi rebaixado injustamente para a classe E. Ele confessa que nunca pensou que perderia para alguém sem uma magia especial. Ele lamenta ter chegado tão perto de se formar na prestigiada Royal Academy of Knights. Ele admite que até achou que seria melhor ser expulso. Ao escuta com atenção, entendendo que Giron pensava em desistir. Giron confessa que a sua derrota lhe mostrou quão errado estava ao acreditar que não poderia aprender mais. Enquanto observa com compreensão silenciosa, num gesto repentino e dramático, Giron curva-se profundamente diante dele, lembrando-se de suas palavras arrogantes sobre a honra de um nobre. Com voz firme, ele implora a Ayn que o aceite como seu discípulo. Com um rugido apaixonado, ele pede que ele lhe ensine a esgrima. Do seu ponto de vista, Ayn parece ser uma figura imponente e poderosa. Ele faz uma aparência estranha, admitindo que não é bom em ensinar os outros. Giron insiste que basta praticar lutas para aprender. Ele implora novamente, afirmando que seu único desejo é ficar mais forte. Após um momento de reflexão, Ayn olha para o jovem determinado. Ele aceita o acordo, mas impõe uma condição. Giron, entusiasmado, oferece dinheiro ou qualquer recurso de sua nobre família. A levanta a mão, silenciando-o, deixando-o confuso. Então ele estende a mão e pergunta se quer ser seu amigo. Giron fica completamente sem palavras diante do pedido simples e inesperado. Um silêncio tranquilo preenche a clareira enquanto um novo vínculo nasce entre eles. Um par de pássaros cruza pacificamente o céu. Corando, Giron aceita timidamente a mão de A, aceitando sua amizade. Helena ri, zombando do nobre lobo envergonhado. O grupo compartilha um momento feliz, deixando a tensão para trás. Ele reflete para si mesmo que encontrou seu terceiro amigo. Ele sente uma felicidade tranquila por ter encontrado amigos e um discípulo. Uma imagem ampla mostra o majestoso campus da academia. Sapatos engraxados sobem uma escadaria de pedra dentro de um prédio. Os alunos caminham pelas varandas em espiral de um grande salão. Um par de enormes portas duplas se abre dramaticamente. Aí seus novos amigos observam com curiosidade o que há do outro lado. Um instrutor está diante de um portal gigantesco, anunciando um exercício de masmorra. Os alunos estão reunidos em um vasto salão circular com piso de pedra esculpida. A fica surpreso ao saber que há uma masmorra embaixo da academia. Helena pisca para ele zombeteiramente, chamando de camponês ingênuo. Giron explode de raiva, defendendo ainda o comentário amigável. Ignorando a discussão, Ayn impede a Helena que lhe conte mais sobre a masmorra. Ela explica que foi explorado por aventureiros há 500 anos. A primeira grande descoberta em suas profundezas foram pedras mágicas, cristais de miasma solidificados de monstros de nível profundo. São recursos mágicos valiosos, embora apresentem o risco de invocar monstros. Atualmente a masmorra é usada para experimentos reais secretos e como depósito de documentos. A academia foi construída em cima como selo e campo de treinamento. Giron o critica, dizendo que o conhecimento é inútil sem prática. A acena com a cabeça, agradecendo a Helena por lhe ensinar algo novo e importante. Lisonjeada, Helena orgulhosamente estica o peito. Lura comenta ironicamente que ele deveria se concentrar mais nas próprias notas. A luta amigável é interrompida quando o instrutor ordena que fiquem em silêncio. O instrutor Eckhart anuncia que deverão formar grupos de 4 para o exercício. Seu objetivo é caçar uma lesma vermelha e recuperar sua pedra mágica. Lura estremece de desgosto, dizendo que não quer lutar contra uma criatura tão viscosa. Helena surpreende a todos ao lembrar com carinho que ela costumava comê-los. Ele alegremente se oferece para preparar um menu completo de lesmas vermelhas para o grupo. A reflete sobre a dura vida dos camponeses. Lembre-se de uma lição: aceitar os hábitos alimentares dos outros é a chave para a amizade. O grupo reage entre horror e curiosidade diante da oferta culinária de Helena. Eckhart chama sua atenção para as pontuações atuais das aulas. Uma tela mágica mostra a classe dispersa bem atrás. Anuncie que o exercício vale até 80 pontos. Os alunos estão entusiasmados com as apostas altas. Eckhart enfatiza que é uma oportunidade crucial para futuros cavaleiros. De repente, uma figura sombria aparece, zombando da tentativa deles de diminuir a distância. O instrutor Thomas surge com a turma D,
anunciando um exercício conjunto. Em tom condescendente, ele orienta seus alunos a não acertarem muitos ou ficarão com todos os pontos. Os alunos da turma compartilham o sorriso arrogante do instrutor. O grupo de alunos observa, suas expressões endurecendo com determinação. Eckhart alerta que a violência entre alunos durante o exercício é estritamente proibida e que quem descumprir essa regra enfrentará punições severas. Entende que agora se tornou uma competição direta entre classes. Giron chama Ayn e Lura para conversar em particular. Ele revela a eles que Thomas foi o examinador parcial do terceiro teste e os aconselha a tomar cuidado com esse instrutor intrigante. Lura treme um pouco, comentando quantas pessoas assustadoras tem na academia. Giron coloca um braço entusiasmado nos ombros de Ayn, pedindo-lhe que formem uma equipe. Com um sorriso caloroso, ela aceita e avisa que ficará sob seus cuidados. Helena e Lura pedem para também entrar no grupo. Giron grita imediatamente, irritado com a forma como Lura diz isso. Ela explica que é apenas a forma de Helena demonstrar confiança, o que irrita ainda mais Giron. A declara com determinação que ele, Lura e Helena terão sucesso juntos. O grupo recém-formado dá as mãos, selando o pacto. O instrutor do Eckhart anuncia que agora distribuirá mapas para cada equipe. Os alunos recebem seus mapas com expressões variadas. Helena percebe algo estranho nela, o que chama a atenção de Ayn. Após uma inspeção mais detalhada, você verá que o mapa é extremamente rudimentar, algo que Helena considera suspeito. Eckhart esclarece que o desenho do mapa impede que as equipes cooperem com outras classes. O verdadeiro desafio é revelado. 8 grupos devem competir por apenas 6 lesmas vermelhas. Analisa a situação, percebendo que muitos não alcançarão seu objetivo. Outro instrutor grita com raiva para os alunos da turma para não perderem para a turma e Eckhart confronta indignado seu colega, protestando contra o início simultâneo e injusto do exercício. O instrutor rival responde com arrogância, atribuindo tudo à diferença de habilidade. Eckhart expressa suas suspeitas de que os alunos da classe D tenham recebido vantagens injustas. Thomas ri condescendentemente, descartando a séria acusação de seu companheiro. Ele continua sua zombaria verbal, chamando Eckhart de inútil e sem talento. Ao se aproximar, ele o insulta cruelmente por estar no comando da classe E. Ao se afastar, ele o provoca, dizendo que espera que o desafio não seja muito fácil. Eckhart fica sem palavras, com uma expressão de fúria contida. Ele se vira para Ayn e pede desculpas, sentindo-se responsável por sua situação na turma E. O instrutor parece aliviado com a calma e compreensão do jovem. O tranquiliza, assegurando-lhe que sua tarefa não o incomoda em nada. Thomas reflete, lembrando que muitas vezes os alunos são atribuídos por status. Com uma ordem final, Eckhart anuncia que as explicações terminaram e inicia oficialmente o exercício na masmorra, incitando qualquer retardatário a entrar. Thomas observa com desprezo enquanto os últimos alunos da turma desaparecem na escuridão. Um close mostra seu sorriso sinistro, sugerindo um plano oculto. Dentro da masmorra, o grupo avança por um vasto corredor de pedra antiga. A equipe fica maravilhada com o brilho da mana, enquanto Helena critica sua atitude descontraída. Ele expressa sua fúria contida contra os alunos da turma de Ayn e pede cautela. Mas seus amigos estão focados na vingança. Helena insiste que eles devem se apressar, convencida de que a turma tem uma grande vantagem. Giron, porém, está encostado na parede, completamente desmotivado. Ele explica que, embora odeie os rivais, não vê sentido em tentar. Helena especula que os outros já conhecem a localização das lesmas e o repreende por sua atitude pessimista. Giron a ignora, decidindo fazer o exercício como um treino pessoal. Ele se vira para Ayn, buscando sua aprovação. Ano concorda, propondo que o esforço conjunto pode se tornar uma boa lembrança. As meninas ficam surpresas com sua intenção sincera de criarem uma memória juntas. Giron arde de paixão, repreendendo Helena por não levá-lo a sério. Ele promete criar essa memória esmagando a classe e liderando o ataque. O teto rachado da masmorra assoma ameaçadoramente acima deles. O grupo corre pelas ruínas, mas Lura logo começa a ficar para trás. Giron se vira impaciente e grita para ele se apressar. Ofegante, ela pede desculpas, explicando que não tem tanta resistência. Helena zomba de sua fraqueza, provocando uma resposta ameaçadora e divertida. Lura pede desculpas a Ayn por atrasá-lo, mas ele oferece ajuda. Ele pede que ela se apoie em suas costas para se mover mais rápido. Ela concorda hesitantemente, preocupada em ser um fardo. Para sua surpresa, a asa se levanta com facilidade e avança com velocidade impressionante. Eles rapidamente alcançam Giron e Lura agradecida agradece.
Impressionado, Giron sorri e sugere aumentar o ritmo. Muito atrás, Helena exausta grita desesperadamente para esperar por eles. A cena muda, o ar fica denso e perigoso. De um ponto alto, o grupo observa cautelosamente as ruínas abaixo deles. O comportamento relaxado de Giron desaparece, substituído por uma concentração aguçada. Abaixo, 4 goblins grotescos se reúnem em torno de uma pequena fogueira. As meninas sugerem evitá-los, preocupadas. Giron joga a cautela ao vento e decide que deve forçar a passagem. Ele balança a cabeça calmamente, pronto para o combate. Enquanto os 2 garotos saltam para o chão, os goblins enfurecidos avançam em direção a eles. Um close mostra o rosto bestial de um deles, rugindo de fúria. Ambos adotam suas posições de batalha enquanto a horda desce sobre eles. Giron se move a uma velocidade estonteante, derrubando 2 inimigos em um instante. Ele então fica surpreso com a habilidade de A, que modestamente chama isso de sorte. De cima, as meninas percebem que sua habilidade não dá sorte alguma. Internamente, ele critica o próprio desempenho e promete se conter mais na próxima vez. Lura comenta o quanto a técnica de Giron melhorou. Ele presume que, após seu treinamento, monstros como esse não são desafios. Helena declara com entusiasmo que eles estão destinados a criar uma grande memória. Confiante no poder do grupo, ela acredita que a vitória é inevitável. Lura, porém, percebe algo incomum no terreno. O grupo se aproxima de uma grande pedra escura incrustada no caminho. Eles a identificam como uma pedra mágica do elemento sombrio, embora seu tamanho seja suspeito. De repente, a pedra começa a emitir um brilho sinistro. Helena reconhece as gravuras brilhantes como um feitiço de invocação de monstros. Seus companheiros ficam petrificados com a revelação. Ain se agacha, analisando os símbolos e entendendo a natureza perturbadora da situação. Ele chega a uma conclusão assustadora. A pedra de invocação é uma armadilha deliberada. Na escuridão, vários pares de olhos brilham enquanto o chão treme. O grupo olha em volta alarmado enquanto o tremor aumenta. Giron sente uma grande presença se aproximando e Helena pergunta o que está acontecendo. De entre as ruínas descem aranhas colossais, cercando-as completamente. Lura os identifica como monstros de nível 3, letais. Um close do rosto de um homem enfatiza as terríveis probabilidades. Giron amaldiçoa seu azar. Preso e cercado, lembre-se das palavras do cardeal Nédia sobre momentos de pânico com amigos. Na memória, ela o incentiva a aproveitar essas experiências juvenis. No presente, Ain permanece composto em meio ao caos, achando a situação estranhamente emocionante. Os 4 amigos ficam de costas um para o outro, preparando-se para a batalha inevitável. Um close-up revela as presas gotejantes de uma aranha avançando. Lura percebe algo estranho e admite que o exercício é muito mais difícil do que o esperado. Giron corajosamente se oferece para ficar para trás com A e manda as meninas fugirem. Lura recusa veementemente, declarando que lutará ao lado deles. Helena concorda, insistindo que eles lutarão ou fugirão juntos. A horda monstruosa avança em direção a eles com violência. Giron dá um último aviso, dizendo-lhes para se prepararem. Ele corajosamente ataca a primeira aranha enquanto seus companheiros preparam sua magia. O chão se rompe sob a força de um impacto invisível. Ele cai de joelhos, decidindo que sua prioridade é destruir a pedra de invocação. Com o olhar focado, ele lança sua espada como um projétil giratório. Helena grita quando uma perna de aranha desvia a arma. O monstro paira sobre ela, as presas pingando veneno. Ela grita de terror enquanto a criatura ataca. Uma explosão mágica intercepta o golpe fatal. Lura pergunta entre soluços se ele está bem. Helena dá um suspiro de alívio, confessando que pensou que era o seu fim, mas seu alívio se transforma em horror quando ela vê um novo perigo. Ele grita um aviso desesperado para Lura sobre a ameaça por trás dela. Um som cortante sinaliza o ataque iminente. Uma aranha gigante levanta a perna envenenada, pronta para empalá-la. Helena grita o nome de sua amiga. Seu rosto desfigurado pelo pânico. Giron pragueja, ainda lutando contra seu próprio inimigo. A pata cai com força letal em direção à indefesa Lura. Ela fecha os olhos, preparada para o impacto final. Em um piscar de olhos, Ain aparece e bloqueia o ataque bem a tempo. A força do bloqueio gera uma onda destrutiva. Lura olha para seu salvador, com lágrimas de gratidão. Ele percebe que Giron ainda está lutando e corre para ajudá-lo. Juntos, eles revidam e destroem as aranhas menores em um instante. A explica que o cheiro da morte manterá os outros afastados. O grupo olha para o campo coberto de corpos, impressionado com seu poder. Giron expressa sua frustração por não ter feito nada, reconhecendo que Sina estaria morta. Sua atenção está voltada para a pedra mágica que deu início a tudo.
Helena suspeita que isso venha de um nível mais profundo ou de fora. Giron sugere que seu instrutor, Eckhart, poderia estar por trás da armadilha mortal. Horrorizada, Helena pergunta se alguém quer matá-los. Giron afirma que a emboscada foi deliberada demais para ser um simples teste. Ele sugere seguir em frente e procurar mais pistas para ter certeza. Ele se vira para seus amigos, sua expressão ficando séria. Lura desmaia, desculpando-se por suas pernas não aguentarem mais. Aze se pergunta se ela foi envenenada ou está apenas paralisada de medo. Ele rapidamente identifica sua condição como um terror profundo e imobilizador. Giron zomba de sua reação, chamando-a de patética por sua fraqueza. Lura estremece com suas palavras duras, lágrimas se formando em seus olhos. Ela corajosamente insiste que o julgamento dele sobre ela está completamente errado. Helena intervém, lembrando-lhe que todos lutaram com todas as suas forças. Ele também ressalta que Luli acabou de salvar sua vida. Lulia olha para Helena com imensa gratidão pelo apoio. Com um ânimo restaurado, o grupo decide encontrar o culpado. Eles continuam seu caminho pelo corredor escuro e dilapidado da masmorra. Giron percebe a expressão preocupada de Anne e pergunta o que há de errado. Anne expressa preocupação com seus colegas, que podem estar enfrentando armadilhas semelhantes. Considere o caos que múltiplas armadilhas causariam na masmorra. Jiren segura a pedra mágica, convencido de que sua mana pode revelar o culpado. Ele reafirma sua teoria de que Ashard o está atacando pessoalmente. Helena ressalta que Ashard esteve fora da masmorra o tempo todo. Anne conclui que deve haver outro responsável entre os alunos. Só então, Helena anuncia que eles estão se aproximando da área da lesma vermelha. Um efeito sonoro repentino e alto anuncia uma explosão iminente. Ele sente o perigo e grita para que todos parem imediatamente. Uma explosão explode bem na frente deles, parando o grupo. Uma figura emerge da fumaça, soltando uma risada suave e zombeteira. Candela se revela, dizendo que esperava que a sobrevivesse à armadilha. Seu rosto se contorce de prazer enquanto ele antecipa esmagá-los por vingança. O grupo reconhece Candela, enfurecido com sua atitude calma. Ele invoca o nome de sua família, jurando fazê-los pagar por sua degradação. Luli lembra que brigas entre estudantes são terminantemente proibidas. Candela zomba, afirmando que seu status nobre o torna imune a punições. Ele arrogantemente pergunta se eles acham que podem vencer uma luta 2 contra 2. Ele insinua com um olhar malicioso que não veio sozinho. Vários outros estudantes aparecem nas falésias que cercam o grupo de Candela, gabando-se de seu plano de emboscá-los enquanto estão exaustos. O grupo percebe que Candela é a culpada que procuravam. Jiren acusa Candela de ser uma covarde que teme a Anne. Um dos homens de Candela acena nervosamente com a acusação precisa. Enfurecido, Candela ordena que seus seguidores ataquem e o façam sangrar. Os alunos da turma atacam o pequeno grupo de Arrien, confiantes em seus números contra um grupo supostamente cansado. Os atacantes estão absolutamente convencidos de que não há como perder. A empunha sua espada, pronto para enfrentar a multidão que se aproxima. Desarme facilmente um oponente e desvia o ataque de outro. Com um movimento rápido da perna, ele chuta a espada de outro aluno. Usa o punho de sua espada para atacar outro atacante de forma não letal. O aluno grita de dor com o golpe preciso que o incapacita. Se move graciosamente pela multidão, neutralizando-os um por um. Candela e seu parceiro assistem à cena incrédulos. Acha que lutar sem matar requer mais prática. Candela grita com seus homens por perderem para um estudante de classe baixa. Um atacante tenta um ataque surpresa por trás, mas é facilmente parado. Ele bloqueia o ataque perfeitamente, sem sequer virar a cabeça, perguntando calmamente o que há de errado, abordando a verdadeira origem do problema. Candela fica sem palavras com a impossível demonstração de habilidade de A. Um de seus homens aponta uma falha grave em seu plano de emboscada. O grupo de aparece completamente ileso depois de lutar contra os monstros. Candela nega isso com raiva, revelando que ele usou um poderoso pedra mágica. Explica calmamente que alguns monstros simplesmente fugiram. Candela se recusa a acreditar que sua poderosa armadilha poderia ter falhado. Ele comenta que eles tiveram sorte e que a situação era demais. Candela considera isso um blefe, convencido de que ainda tem vantagem. Com um sorriso malicioso, ele se prepara para reagrupar suas forças restantes. Ele fica surpreso quando Giron derruba repentinamente um de seus homens. Giron zomba dizendo que consegue lidar perfeitamente com o lixo nobre. Candela pragueja ao ver como suas forças são rapidamente subjugadas. Luia se junta à luta, lançando uma poderosa esfera de fogo de nível 2. O ataque surpresa envolve outro homem de Candela em chamas. Um chute poderoso de Gideon faz um membro da classe emboscador voar.
Luri declara com determinação renovada que não pode mais depender de A para lutar por ela. Dando um passo firme à frente, ele afirma sua decisão de entrar na batalha. Helena salta para o combate, sua espada colidindo ferozmente contra a de outro seguidor de Candela. Com um sorriso confiante, ele incentiva seus amigos a atacarem juntos e acabarem com seus oponentes. A os observa lutarem em uníssono, percebendo com espanto que isso é cooperação e que eles são seus aliados. Após o rápido contra-ataque, Helena ressalta que só resta um inimigo de pé. O chão está coberto pelos corpos derrotados dos seguidores de Candela, suas armas espalhadas por toda a parte. Vários dos emboscadores estão gemendo e incapacitados, seu ataque surpresa completamente mal sucedido. Giron continua pronto, com um sorriso confiante ao enfrentar o último adversário. Com sua espada firme. A expressão de A é serena enquanto ele se prepara para o confronto final. Lura se mantém firme, com a mão levantada em posição defensiva. Pronta para apoiar seus amigos contra Candela. Em pânico, Candela protesta que uma luta 3 contra 1 é trapaça e exige um duelo cara a cara. Giron cai na gargalhada, questionando o orgulho repentino de Candela após sua emboscada covarde. Dando um passo à frente, ele aceita calmamente as condições de Candela e convida o duelo para começar. Candela jura mostrar seu verdadeiro poder, seu nobre orgulho, evitando que ela perca para um plebeu. Com o rosto desfigurado pela fúria, ele cerra os dentes, se preparando para atacar com um grito determinado, ele avança, colocando todas as suas forças na investida. Ele ataca-a em um movimento confuso, mirando um golpe de alta velocidade diretamente nele. A analisa friamente o ataque do tipo tudo ou nada, observando que ele é respeitável, mas falho. O ataque erra completamente e ele comenta que o adversário está cheio de aberturas. Candela cambaleia para frente, levado pelo próprio impulso ao perceber que sua espada sumiu. Em estado de choque total, ele procura freneticamente sua arma perdida, perguntando-se onde ela está. A insegura espada de Candela pela lâmina, perguntando calmamente se é isso que ele procura. Derrotada, Candela se ajoelha no chão enquanto a anuncia que a luta acabou. Um sorriso sinistro aparece no rosto de Candela quando ela começa a rir, mostrando seu passo leve. Al observa nada impressionado e simplesmente pergunta o que ele planeja fazer. Numa explosão de velocidade, Candela usa sua técnica para tentar uma fuga desesperada. Ao recuar, ele grita que isso não é uma vitória e promete retribuir a humilhação. De repente, a Anne aparece ao seu lado, perguntando se ele achava que era o único que poderia usar aquela técnica. Ele desfere um soco rápido e poderoso com uma expressão completamente impassível. O golpe acerta em cheio e o rosto de Candela se contorce de dor ao receber o impacto. A força do soco o faz cambalear para trás, seu corpo se dobrando, ficando sobre o corpo inconsciente. A Anne pensa que não precisa persegui-lo mais. Outro grupo de estudantes tropeça na pilha de classe D derrotados na clareira. Os recém-chegados discutem o que fazer e um deles sugere apenas deixar o lixo ali. Enquanto o grupo D se afasta, ele comenta que eles deveriam acordar logo e continuar a busca. Seus olhos aguçados notam algo incomum na grama próxima. Ele vê um saco grande, abaulado e amarrado, imaginando o que poderia ser. Giron mantém o saco aberto e grita de surpresa ao ver que contém pedras mágicas de lesma vermelha. Ele acrescenta que o outro time tinha um mapa e expressa alívio por não ter que enfrentar as lesmas. Uma lâmpada acende na cabeça de Rei quando uma nova ideia começa a se formar em sua mente. Voltando-se para os amigos, ele anuncia que tem uma boa ideia, captando totalmente a atenção deles.